Heroes Talk. Hoje é um dia gostoso que a gente está aqui mais uma vez com você. Primeiro te agradecendo, porque a sua participação, só em assistir, só em escutar, já nos ajuda bastante. A gente agradece você quando você assiste, compartilha, ou quando você compartilha e assiste, né? Quando você compartilha e assiste, significa que você está com mais fé ainda, né? Não sabe nem o que a gente vai falar aqui, mas já está compartilhando. Mas é um prazer, uma alegria sempre estar com você, participando desses momentos, né, Osmar? Gostoso ter você aqui, direto de Portugal. É bacana, eu sei que nós falamos de coisas da nossa história, da nossa experiência, né? Mas eu creio que muito disso que nós falamos se identifica com as pessoas, porque também tem suas histórias, muda nome, muda local, muda talvez um pouquinho das circunstâncias, mas as pessoas se identificam e o que nós queremos sempre com essa mensagem, Marcos, desde o princípio nós falamos sobre isso, né? Que essas histórias que nós falamos venham a tocar a vida das pessoas e dizer Deus é fiel, Jesus está presente, é o que nós cremos. Não é uma religiosidade que nós estamos passando aqui, mas é uma experiência de vida gostosa, é vida em abundância, é prazer em estar vivo e sermos o que somos. Aí é gostoso, né? Tem tantas pessoas que passam a vida inteira correndo atrás da sua cauda, né? A gente, modo de falar. Por quê? As pessoas crescem, elas vão buscar um estudo, um trabalho, vão crescer, casam-se, têm seus filhos, vão envelhecer, mas quantas pessoas passam por todo esse processo sem buscar um propósito de vida, sem saber, eventualmente, para onde irão quando tudo isso acabar, porque uma hora vai acabar, né? Os nossos cabelos vão ficando grisalhos, é claro que o seu aí, você trabalha um pouco nele, eu nem tanto, né? O Osmarzinho, então, nosso irmão, sem falar, mas tirando a diversão, que é gostoso, né, a gente ter e aproveitar a vida, como que a gente olha, né, os processos que Deus prepara para a gente durante a vida, em quem nós cremos, onde está firmado o nosso coração, será que nós cremos realmente que é Deus quem vai nos dirigindo e nos protegendo e nos guardando? Pelo menos eu creio assim e vivo nesse processo. Isso que você está falando é fé. Nós cremos de que existe um Deus e que Ele cuida e que Ele vê. Agora, a escolha de nós falarmos, Senhor, me ajuda, essa é pessoal, é nossa, no sentido de termos essa experiência. É por isso que a gente está aqui falando, conversando. O programa foi feito justamente para dizer a diferença de quem escolhe dizer, Senhor, me ajuda. Jesus, eu não quero errar. Isso chama-se temor do Senhor. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente vai errar menos, vai falhar menos. Não é que ninguém é perfeito, né? Mas nós vamos buscar sempre o que eu faço aqui, o que é o melhor para mim, como eu vou agir aqui. E isso chama-se vida, né? Como você falou, a pessoa vai ficando velho, né? Vai passando o tempo e você... qualidade de vida, para mim, qualidade de vida é gostoso pra caramba. Você desfrutar onde você está, com quem você está, aquilo que você é, o que você está fazendo, chama-se qualidade de vida. E isso nós temos em Jesus, quando nós estamos no centro da vontade dele, conscientes. Foi ele que me trouxe até aqui e tem propósito, como você falou, objetivos específicos. Aí é gostoso. Deus está sempre amassando, né? Sempre apertando a gente ao máximo, né? Para ver se nesse caldinho sai alguma coisa, né? Porque a gente não é nada sem ele. Isso é verdade, é verdade. A palavra fala, né, que na nossa fraqueza Deus vem e nos fortalece, né? Então, quanto mais eu entendo assim, né? Não porque Deus se gloria ou tem alegria em nos apertar e nos espremer, e porque é gostoso ver o cara sofrendo, atender a oração lá no 45 do segundo tempo. Não é isso. É porque Deus nos conhece tanto, foi Ele quem nos criou e nos conhece de tal forma que sabe que às vezes as nossas experiências vão ter que ser dessa forma, daquela forma, porque de outro jeito nós não atenderíamos ao nosso chamado, né? Aquilo que Deus nos criou. Eu faço, Júnior, muito assessment de carreira, né? De planejamento de carreira com as pessoas, eles nos contratam às vezes para isso,
E quantas vezes é bonito você ver, sabe? Eu sempre, antes de fazer a avaliação, eu pergunto pode ser para um trabalhador, para um advogado, para médico, ou para um estudante prestes a fazer o vestibular. Mas eu pergunto quando é muito jovem ainda, eu faço essa pergunta. Eu falei, o que você pensa em fazer? E daí a pessoa vem com aquela ideia, eu falei, mas o que seus pais dizem que você é bom, seus amigos? E a gente discute bastante. Daí eu apresento o assessment que essa pessoa fez. Então, diante daquela avaliação, ela vai descobrir o tipo de personalidade dela, os valores, os interesses e também a habilidade que Deus deu. Por que a gente faz isso? Exatamente para provar e mostrar esse ponto que a gente está discutindo aqui, né? Deus nos criou, nos gerou e nos deu uma certa habilidade. Só que, dentro dessa habilidade e da minha personalidade, como você falou no início, eu quem vou escolher. São escolhas, é. Posso escolher desenvolver melhor a minha personalidade com as minhas habilidades e ser ainda melhor, porque foi Deus já gerou isso em mim. Agora falta eu desenvolver. Nós conhecemos um amigo, o Israel, né, queridão. Você lembra do Manguara, né? Ele nos assiste aqui de vez em quando. Olha aí, um salve para o Manguara. E eu sempre me lembro que o Manguara, né? O Israel, queridão, cara quase 2 metros de altura, eu ia para a escola e via ele lá sentado na janela da sua casa, porque eu frequentei aquela escola, não sei se você, acho que você não, lá no CAN, né, na Asa Norte, Colégio da Asa Norte, em Brasília, e eu o via com violão, sentado na janela, assim, desenvolvendo o talento dele, a habilidade dele, né? Aquilo, eventualmente, não se tornou a profissão dele. Ele até parou de tocar, às vezes eu puxo a orelha dele, mas ele desenvolveu aquilo que Deus tinha dado para ele do nada. Ele não foi para uma escola, um conservatório. Se ele fosse, ele seria um virtuoso, né? Mas ele escolheu o seu caminho. E é bonito, né, quando você vê o cara com uma habilidade, seja musical, seja para fala, seja para pregação, seja para o que for. Ele ia ser um grandão aí da música popular brasileira. Mas olha, o importante é você, como você disse, descobrir aquilo que você se sente bem, que é bom, que quer desenvolver e tem prazer, né? Tem um ditado que diz: quem corre por gosto não se cansa. Eu estava lendo hoje de manhã na devocional e estava falando sobre esse versículo. O sentimento foi esse, né? De Jeremias 18, onde fala, Deus falando para Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. E diz que o oleiro estava fazendo barro e quebrou o barro na mão dele quando ele estava na roda. Eu achei isso, mais uma vez, a gente lê a passagem tantas vezes, né? A Bíblia é linda e anos após anos a gente está lendo e sempre é algo novo. E é justamente isso, a palavra que Deus colocou no coração é essa: quebrou na mão do oleiro o barro, ele continua sendo barro, não mudou nada, ele só muda a forma dele, né? Antes estava feito, depois quebrou, depois ele vai fazer outra coisa diferente, o barro não mudou. O importante ali é o oleiro estar com a mão no barro. Nosso posicionamento como ser humano, e nesse caso você e eu, né? É dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda. E Deus vai estar amassando, vai fazendo. Eu creio que ocasiões diferentes, como você falou, ele faz o barro ser o melhor possível em algo onde você vai desfrutar, vai fazer, vai produzir. Outras etapas da vida, aquele barro já foi amassado, feito diferente. E quando você para analisar como você, como coach, você ajuda as pessoas a enxergarem elas mesmas, né, por dentro, simplesmente ombrar com a pessoa e ver. Nós temos essa experiência, Marcos, e ontem mesmo nós estávamos conversando, eu e a Linda. A gente ainda não trouxe as esposas aqui. Quando eu trouxer a Linda vai ser muito gostoso, porque a gente é o que é por causa da ajuda da mulher que temos, né? E viver em harmonia, viver em unidade, produtividade no reino. Aí vai passando o tempo e você vai ver: poxa, eu estou melhorando.
Não é que a vida está ficando mais fácil, mas você está sendo amassado de uma forma mais específica. E isso é gostoso. Ontem nós estávamos E às conversando. vezes, desculpa te interromper, e às vezes um amassando o outro também, né? Mas não no Não, sentido errado, no sentido mal disso, mas não, não. amassando mesmo. Vai. É a liberdade de ser transparente. Nosso trabalho aqui em Portugal é ajudar pastores, é recuperar líderes e também trabalhamos com família. E uma das coisas que nós fazemos é premarital, fazemos aconselhamento antes do casamento. E nós tínhamos ajudado um casal de pastores jovens dedicados, mas estavam num problema tremendo. Graças a Deus, foi uma bênção, a mudança radical mesmo. É gostoso ver A isso. mudança foi tanta que um amigo do trabalho da igreja disse: você mudou muito, o que está acontecendo? Aí ele falou, né? A gente esteve lá com o Silva, para dizer a verdade, esse amigo tinha falado de nós, né? Aí veio, tá. E agora, esse amigo tá para casar, estava uma pilha de nervo, porque era muita coisa em cima. Aí esse casal falou: por que você não vai falar com eles? E vieram. E nós temos tido, olha, de quem a gente olha dois extremos, dois mundos, e estavam para casar agora, tá entendendo? E de repente estão em unidade, estão em harmonia. Para nós, isso é tremendo, isso é gostoso. Ontem nós recebemos um outro telefonema de um pastor amigo que nós ajudamos por uns meses e também quase um ano nós estivemos ajudando. Estávamos numa situação muito difícil e foi uma bênção, uma recuperação tremenda, um milagre de Deus, graças a Deus. Mas ele tem um outro amigo e que o amigo estava numa situação também difícil. E aí ele se lembrou e disse: você precisa falar lá com o Silas. Aí ele disse: você precisa falar com eles. Vocês são conhecidos como Silvas? O Osmar Silva, aí Silva, porque ele é linda, né? Então, o que aconteceu? Essa pessoa se comunicou conosco e nós fizemos apoio e começamos a conversar. E a gente vê gente boa, sincera, coração puro, mas não tem a visão, vamos dizer, de um barro que já foi bem amassado. Eu creio que é isso que Deus faz conosco. Ele nos prepara para etapas diferentes, onde você enxerga as coisas diferentes, onde você vê onde é que está o perigo, onde que é o problema, né? O seu trabalho de coach em poder direcionar as pessoas no que é o verdadeiro, né? Porque existe aquilo que nós pensamos e existe a realidade, né? O assessment que você estava falando é a realidade. Você enxerga o fruto da pessoa, que é o que a Bíblia diz. E algumas coisas, né, até nesses processos, o que a gente vê, assim, interesses mudam. Né? Etapas Se você é solteiro, você tem um relacionamento de amizade na escola, tudo. Os interesses mudam conforme as responsabilidades chegam. Né? Os valores também mudam. Você casa e você tem filho, você não vai mais ficar na rua aí, na gandaia, a hora que você... Não, os valores também mudam, né? E nessa leitura que você fez aí, né, é muito legal, porque Deus, a pessoa está trabalhando no vaso, o vaso quebra, né? Pega de novo e faz um novo. E legal também que, se eu me lembro bem, nessa leitura, Deus fala das nações. Então, ele não está só interessado na pessoa, ele está interessado em toda a nação. Deus quer restaurar tudo que foi quebrado, tudo que na construção foi estragado. Deus quer pegar de volta, restaurar e fazer esse vaso novo. Né? Eu creio que esse processo, como você está falando de nação, o que acontece é isso, começa com o individual, do individual vai para a família, vai para relacionamento, vai para a igreja e vai para a sociedade e depois vai para a nação. Esse processo toma tempo e é o que Deus tem, né? Deus tem, nós não é necessário termos. Mas é bonito ver como ele amassa para épocas diferentes, como você falou. Você estava falando e eu me lembrei justamente dessas pessoas que nós temos ajudado aqui e tem sido uma bênção poder compartilhar, poder falar aquilo que nós já enxergamos, né? De bem ou de mal, é o verdadeiro,
análise, como você falou, essa expressão que você usou, que eu esqueci em português, em inglês, assessment. O assessment é você olhar e dizer, olha, esse é o problema, né? E eu creio que isso é bonito, é necessário. E Deus tem. Marcos, dentro disso de amassar, eu estava pensando, eu e a Linda conversando ontem, e nós temos uma pessoa que eu já até mencionei aqui no programa, e eu estou falando assim porque estamos aqui em Portugal, então falamos mais das coisas que acontecem aqui, né? Mas é uma pessoa que aceitou Jesus conosco há 18 anos atrás, era uma jovem adolescente. 18 anos atrás, o quebra-cabeça de Deus sendo construído, é isso? Construído, não, montado, né? Porque ele já viu isso acontecendo. Incrível, incrível. Mas era uma menina, era uma criança, tá entendendo? E depois nós saímos viajando, você sabe, a nossa vida, né, deu muitas voltas e tudo mais. E depois desses anos todos, ela ouviu que nós estávamos aqui em Portugal. E de alguma forma se comunicou conosco, nos achou, pediu o telefone e tudo, e nós nos comunicamos. E foi muito gostoso. Ela e o marido dela, ela falou para o marido da nossa vida, da Linda, da minha, porque foi a história da vida dela, né? O tanto que já aconteceu. E quando nós conversamos, ficamos muito felizes, aquilo tudo, e nós não sabíamos que nós éramos vizinhos praticamente, onde estamos aqui, onde moramos. Mas bem nessa hora entrou a pandemia, todo mundo ficou trancado, agora que Portugal está saindo disso, nós já estamos há 3 meses, agora que em abril começou a sair do processo de reclusão, né? Afastamento, né? Não sei como vocês chamam aí. Agora, aqui teve vários nomes, né? Nós não tivemos um lockdown, vocês talvez tenham tido, né? Um lockdown. Temos. Por isso que eu falei, por 3 meses, o país praticamente, você não podia ir para o outro lado, né? Para o outro lado, ficamos assim. Então, voltando aqui, essa pessoa, nossa vizinha, nós não pudemos ver. Mas nesse processo ela estão saindo daqui, já saindo. Hoje, para dizer a verdade, hoje estão se mudando. Então, ontem nós estávamos conversando, está se despedindo, estão indo para um local onde não tem igreja, não tem nada. E o nosso desejo nós temos ajudado com mensagens, com palavras, a gente recebe, a gente dá, ouve isso aqui é importante, algumas perguntas, já falamos com o esposo, que ele não é crente, mas é uma pessoa muito querida, conversamos com ele. Bom, o que acontece está indo para o outro lado. E eu estava pensando, nós estávamos falando, seria tão bonito se depois desses anos todos que começou lá, Deus já amassou tanto a vida dela quanto a nossa, mudou muita coisa, tudo, mas fechar esse ciclo, estão indo para um local onde não tem igreja. Aqui em Portugal tem várias áreas onde não tem igreja nenhuma. Então, ore por isso, viu? É muita necessidade. Então, que nós possamos ir lá e abrir uma igreja. Quando a gente abrir a igreja, digamos, na casa dela, o que for, começa ali, nós vamos contactar um pastor que esteja ali por perto, que possa dar assistência. Não vai ser fácil, mas é possível. Eu acho isso bonito. Falando de know-how, né? Falando de know-how, você não pode ver um lugar sem igreja, você já entra lá e já fica apavorado. Você contou da história do Japão da outra vez, né? Que você foi entrando e começou ali. Hoje já tem quantas igrejas que vocês mesmos iniciaram? É bonito isso, porque nós entendemos, isso que você está falando, esse assessment, esse amassar do barro, nós entendemos que Deus sempre quer, que Deus sempre vai fazer. O que nós precisamos é entender, estamos sendo a vontade de Deus e ter a vontade e o desejo, né, de pagar os preços, de fazer, está disponível. A disponibilidade de dizer, Senhor, usa-me. Então, Marcos, eu acho bonito quando nós vemos a necessidade e nós entendemos, Deus me colocou aqui para esse propósito. E você se dispõe a dizer, o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? E normalmente nós conversamos com os pastores que a gente ajuda, ou casais que vêm com um problema, situação. A primeira pergunta é essa: como podemos ajudar? Qual é o problema? Aí a pessoa fala e nós absorvemos, ouvimos isso e passamos a analisar a nossa maneira de aconselhar, de ajudar,
nós temos a palavra de Deus como base, como esse trilho de verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E depois trazemos tudo para essa concepção. O que está fora desse trilho, fora da palavra, e quanto fora está a distância, né? Que é uma pessoa muito boa, só falta ser crente, vamos dizer assim, ou uma pessoa que realmente está aí no mundão. Então, isso tem que ser avaliado tal, e depois nós falarmos, olha, isso é o que nós vemos, as escolhas são tuas. Nós não podemos dizer para você o que você tem que fazer, mas convidamos. Isso é bonito, eu acho isso muito legal, você poder enxergar e dizer, eu estou bem, estou te convidando a crer. A única coisa que precisa crer, né? É um quebra-cabeças, né? Que às vezes a gente não entende. A Ju sempre fala que a igreja é o quartel-general, né? Onde Deus nos coloca ali para juntos sermos instruídos, preparados e eventualmente até enviados para aquele outro propósito que Deus também tem para cada pessoa, né? Às vezes a pessoa está crescendo na igreja e se nós não estivermos atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo para perceber que tem alguém ali que tem um propósito às vezes maior que o nosso. Yes. Em termos de extensão territorial que eu estou falando, né? O propósito em Deus é maior para todas as pessoas e bom para todas as pessoas, da mesma forma, mas às vezes eu posso alcançar 100 e aquela pessoa que eu estou preparando vai alcançar milhões, milhares, nós não sabemos. Ou talvez uma outra pessoa tão importante que lá na frente vai transformar outros milhares, né? Nós não falamos ainda aqui, eu sei que você vai terminar a sua história, mas depois a gente vai comentar até sobre o Natanael Rinaldi, nosso tio, né, que faleceu há alguns anos, mas ele também aconteceu mais ou menos isso que você está falando. Eu creio que Não. são coisas que nós não enxergamos, e isso pertence a Deus, né? Não somos deuses, mas nós podemos hoje, a realidade de hoje, nós escolhermos, eu quero ajudar alguém, ou eu simplesmente vou pensar no meu castelo, no meu mundo, e se fecha, mesmo sendo crente, mesmo indo para a igreja, né? A pessoa, estou bem, olha os outros, se eu pudesse ajudar, mas nós podemos ajudar, cada um, como você falou, dentro do seu chamado. Às Existe vezes até pessoas... a própria igreja, né, Júnior? A própria igreja fechada em si mesma. Qual é o Olha, propósito dessa igreja? É crescer e ter um ajuntamento de pessoas? Ou é espalhar essa mensagem e ir pelo mundo anunciando o evangelho, como Jesus, né, nos deixou esse mandato ao final de sua vida, né? Então, nós temos uma ordem para seguir. Eu creio que você tem seguido. missionária. A gente não pode fugir disso. Não. Estou falando como igreja, né? E nós, como pastores, profissionais, liberais, seja o que for, a gente tem que descobrir qual é a essência de Deus na nossa vida. Qual é o ouro que eu carrego? Essa tua Diz amiga... o vosso tesouro aí estará o teu coração, que a Bíblia diz. Ah, Então, o tesouro é esse, né, Marcos? É agradar a Deus, estar tua família, consciente, 18 anos, você falou. produtivo no reino de Deus. E eu creio que estar produtivo é justamente fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer. E hoje, amanhã pode ser diferente, mas hoje Ele está te fazendo, está te convidando para você fazer parte daquilo que Ele orquestrou e Ele escolheu você. E Então, não é quando sair nós... correndo, né, Júlio? Não é sair correndo por aí fazendo milhares de coisas, um montão de coisa, achando que isso é ser produtivo. Você está contando essa história da moça aí, né? 18 anos atrás. Ela recebeu uma semente do evangelho. Essa semente cresceu, se fortificou, passou pelos processos da vida, né? Você está falando, eu estou me lembrando de Paulo. Paulo que queria matar, acabar com os seguidores de Cristo. Quando ele se converteu, quando foi derrubado lá, ficou cego e as escamas saíram dos seus olhos, mais 15 anos, no mínimo, se preparando, apanhando lá, sendo julgado, porque ele era o matador, né? Ele era o perseguidor, até que Barnabé interveio para trazê-lo Foi usado. dos irmãos. O instrumento nas mãos de Deus é precioso, porque o instrumento, ou a ferramenta, né, é usada para algo específico, né? Se você usa uma chave de fenda, para apertar o parafuso ali, ainda tem que ser uma chave de fenda específica, né? Senão não funciona.
E isso é o que Deus faz conosco. E Ele olha e diz, eu quero usar você. Então, nessa disponibilidade, nós temos essas histórias todas, porque eu creio que nós temos estado disponível, temos estado ativo no reino de Deus e temos acumulado essa experiência gostosa de ver sementes, como você está falando, e depois de anos, Deus coloca nas tuas mãos de novo, mas já produzindo, já amassado, ou ainda sendo amassado, e você, nesse caso dessa menina, só para encerrar a história, é uma pessoa que se desviou, vamos dizer assim, mas hoje está completamente dizendo, eu quero, eu preciso, eu tenho que estar na igreja, eu tenho... E nós estamos, vamos dizer, alimentando conforme podemos, né? Mas o objetivo que eu creio que Deus fez foi justamente isso. Nós não sabemos, mas pode ser. Ou abrir uma igreja, ou estar envolvido numa igreja de uma dimensão, e é uma vida. Se é uma vida, é importante para Deus, né? E se há conversão, a festa no céu, né? A gente está terminando aqui essa parte, né, dessa vez, e eu quero que você, Osmar, ore por essas pessoas que estão sendo amassadas de alguma forma, mas que têm um propósito, o ouro em suas mãos, né? Que no seu coração, aquilo que está no coração dessa pessoa que está nos escutando hoje, seja convertido em bênção. Não em desgraça, não em lamento, não em choro, não em, se eu pudesse, se eu tivesse... Não, quero que você ore para trazer essa pessoa de volta. Para quê? Não importa se ela ficou 10 anos, 15 anos, 18 anos, ou um dia longe da presença do Senhor. Que essa pessoa venha, reconheça o seu propósito e se aperfeiçoe na palavra para produzir esses frutos. A gente está quase terminando, mas vou pedir para o Osmar, então, fazer esse fechamento hoje, orando por A palavra de Deus, Marcos, diz assim, que a misericórdia do Senhor, ela se renova, é nova a cada dia. E a misericórdia é isso, o mal que nós merecíamos, ele não nos dá. Então, você que está ouvindo, como o Marcos falou, simplesmente diga, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Ajuda a minha incredulidade, né? Como a palavra diz. Que Deus te dê essa capacidade, te renove, te dê força, orientação, sabedoria. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe com o dia de hoje. A decisão hoje de dizer, vamos começar de novo, Deus me ajuda a recomeçar. É o que precisa para esse barro ser amassado e ser um novo vaso. Let's pray, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço por cada pessoa que está ouvindo, impacta o coração, Senhor, direciona a vida e traga produtividade, traga, Senhor, esta paz, traga vida e vida em abundância. Nós agradecemos o privilégio de sermos instrumentos nas tuas mãos para compartilhar que existe esperança. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus, a fé, receba, em nome de Jesus, o desejo de mudar, de ser um novo vaso nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que gostoso. Glória a Deus. Eu quero te agradecer porque esse programa não é um programa local. Eu estou em Barueri, em São Paulo. O Júnior está lá em Portugal. Você está mudando de região, né? Indo para qual região aí? Nós estamos na região de Setúbal. Setúbal. A cidade do Azeitão, né? E o fato é que é global. Nós estamos trabalhando aqui conversando, batendo esse papo, para que você aí na sua casa, esteja onde estiver, no Japão, nos Estados Unidos, França, qualquer lugar da Europa, aqui no Brasil, na América do Sul, onde você estiver, que você receba essa paz que a gente quer anunciar, tá? Para você ter uma vida e vida em abundância. Então, Deus te abençoe, compartilhe isso aí. A gente tem crescido, as pessoas têm se inscrito. Hoje, a gente já comemora, o nome do nosso canal é TBT, né? Two Bros Talk. Então, se você bater youtube.com/Two Bros Talk, você já entra no nosso canal. Antes não dava, agora já dá, porque você tem nos ajudado com as pessoas compartilhando essa mensagem. Deus abençoe você. Deus abençoe.